Vamos lá. Aula sendo Que não gravada. apare- Oi, pode falar? O que que não aparece, Filipão? Os segundos do relógio aqui não tá aparecendo mais. Galera, como eu disse pra vocês hoje mais cedo, eu tinha um viés, já iniciando já a aula falando sobre o dia, né? Então vamos lá. Primeiro que em H4 nós vamos ter aqui uma divergência entre essa mínima do dia 14, certo? O preço não veio negociar nesse FVG, porém, além do IFVG, nós vamos ter o debloque aqui, certo? O debloque é essa que foi negociada. Todo mundo tá vendo a tela aí? Estão conseguindo ver a tela? Beleza. Então, o debloque também é ponto de interesse, tá? Apesar da gente estar usando somente Gap, etc, né? Gap, enfim. Nós temos aqui a AOB de H4, AOB com limpeza de liquidez e divergência entre essa mínima aqui da PM Session do dia 14, certo? Ou seja, uma low que eu não vi como interessante, mas querendo ou não, o preço reagiu. E aí, obviamente, a gente tinha que agora ficar um pouco ligado em relação a o próximo ponto de dó, né? Para mim, o próximo ponto de dó poderia ser muito bem esse IFVG, né? Esse gap de H1 e a lógica da entrega do preço era o quê? Era que o preço visse aqui e tornasse a descer, se ele ainda permanecesse no viés de baixa, certo? Mas aí, galera, o body do candle às 8 horas da manhã fecha acima do IFVG e aqui nós vamos ter também o New Week Open Gap, que é o novo gap semanal, beleza? Já que nós temos aqui o CIB com o body do candle já rompido para 8 horas acima e aqui na Asian High a gente vê o preço fechar acima da Asian High e o body do candle fechar acima do New Week Open Gap, vocês acham, teve SMT também, além dessa que eu tô mencionando? Candle de 7,8. Aí eu não reparei. É, 7,8. Outra divergência entre 7,8 e outra, né? A divergência que a gente viu no laboratório que tem acontecido muito de alta probabilidade dentro do gap, né? Dentro do gap. Então é uma divergência aí que já mostra sua eficácia e a gente vai falar um pouco sobre essa questão de coleta de dados hoje, que é importante, né? E deixa eu só passar esse link pra galera ali do WhatsApp ali. Eu não lembro se eu mandei, acho que eu mandei já, né? Se eu mandei, foda-se, mandei. Então já foi. Então, o que acontece aqui é o seguinte: o IFVG, ele já foi negociado agora com o body do candle pra cima do 8. Cara, eu não vou vender em hipótese alguma esse aqui. Quando eu tiro o zoom, o que é que eu tenho aqui? A gente tira o zoom, ganha um pouquinho mais de clareza. O que é que a gente consegue ver? Um market maker by model. Então, assim, obviamente eu vou agora negociar, não sei até quando, mas em direção às máximas, porque tem máximas iguais aqui, certo? Máximas iguais, inclusive a previous week high tá por lá por cima, certo? E eu acho que aqui já mostrou um pouquinho de interesse de subir, né? A semana já iniciou bullish. As notícias que ocorrem aí são negativas, mas a gente sabe que o preço é altamente manipulável. Então a gente obviamente vai ver o preço capturar liquidez. Só que o que me pega é o seguinte: a força do S&P para limpar essas máximas e a fraqueza do Nasdaq. Então assim, já deixo a reflexão aí para vocês. E só continuando para a gente dar sentido aqui à entrada de hoje. É uma entrada que obviamente não ia me entregar o meu zoom para 4 e ainda bem que eu saí no momento certo ali. Você vê que peguei ali e tal, eu tinha entrado em uma antes, né? Dei duas entradas, tinha entrado numa antes, mas recuperei. Deixa eu deixar colocar aqui. Né? Tinha entrado numa antes e aí quando eu vi que tava errado, eu fechei logo na mão,
né? Eu tinha entrado nessa sell aqui, galera, nessa short aqui. E aí é aquela coisa, né? Nós temos que ter estado de presença. Eu ia pegar até essas mínimas iguais aqui, certo? Acumulação, outro estado de acumulação. Podia ser o SMR aqui, o body do candle fechou abaixo aqui às 9h58. Body do candle fechou, retestou, desceu, retestou, desceu. Ele aí em M1. Em M1 ele vai criar essa divergência de 9h48 para 9h58, certo? Obviamente, aqui eu tô vendo que é uma divergência. Não vou ser mão de alface, mas eu preciso que o preço me mostre o que ele quer. Quando ele fecha esse body aqui assim agressivo, ó, eu já perco aqui $70, se eu não me engano, ou foi $50. Beleza, show de bola. Como eu não dou, na maioria das vezes, 2 entradas no dia, eu pensei o seguinte, falei, ó, eu vou buscar o setup contrário. Eu vou buscar o setup contrário, só que o setup contrário vai ter que ser mais reduzido. E se der para tirar somente o prejuízo, eu vou sair com prejuízo, que eu sei que eu vou ter que sair daqui a pouco. Então, não vou... Só vou tirar o prejuízo, né? Risco máximo de $150. Entrei com 120 de risco no primeiro ali, tirei com 70. Sobrou mais 70, né? E aí eu falei, vou para cima aí desse take aí. Quando pagou 1 para 2, eu não pensei 2 vezes. Falei, já pagou 1 para 2 aqui, vou tirar aqui, tá certo? Pra mim tá ótimo aqui, não tem necessidade de eu ir buscar até a máxima lá, até porque eu não vou poder ficar nesse horário. Fechei no momento certo porque ele recua. Apesar desse recuo, ele faz um outro market maker by model, né? Que é um outro setup de continuação. E esse setup de continuação é um setup até bom para se pegar, só que o problema é o risco da previous Friday high. E aí eu quero deixar uma reflexão bastante importante para a gente já mergulhar nessa questão da coleta de dados, que é o seguinte. Candle de M5, guys. Presta atenção nisso aqui, por favor, tá? Presta atenção nisso aqui, por favor, por favor, por favor. Candle de M5, certo? Gap de M5, desculpa, gap de M5. O mesmo gap de M5 negociado. O preço vem fazendo o que aqui? Alguém? Pois é. Igualzinho ao laboratório, quem tava no laboratório pegou. Igualzinho a que tava no laboratório, com certeza absoluta, no tempo gráfico de 15 segundos ele vai estar presente. Olha ele aqui. Olha ele aqui. E aí ele vai lá, limpa, alô. Parece piada, né? Eu vou voltar para M1. E aí no M1 aqui ele faz exatamente tudo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, né? Então assim, não pegou hoje a operação quem teve medo. Porque se eu tivesse aqui por volta das 11h50, ainda mais o macro time aqui, e se tiver divergência então, eu não vou nem comentar, né? Não vou nem comentar se tiver divergência. Não teve divergência, né? Aparentemente não teve divergência. Teve em relação a essa low aqui, ó. A low de 9, de 10 e 11, né? Ela veio para buscar no ativo do S&P, não veio para buscar no Nasdaq. E o pior de tudo é que o S&P é o ativo mais forte para compra, ou seja, ele veio tirar mesmo, né? A liquidez aqui desse candle aqui. E depois ele sobe, certo? E aqui o IFVG, que anteriormente tinha sido usado às 11 horas, tinha sido usado para ser resistência, foi usado como suporte aqui. E o mais engraçado de tudo é que o opening price de 11, ele foi usado como suporte. Talvez vocês na hora da
da euforia, do movimento do dia ali e tal, não peguem esses insightzinhos, esses, né? Mas simplesmente entrar no opening de 11, colocar o stop abaixo da low de 11 e pegar um para 3. Papo Começa quando eu de voltar. 11h48 para meio-dia e 1. Dá 12, 15 minutos mais ou menos. Né? Agora Já vai sim, dar hora, obrigado. né? Eu peguei. Ô, Lucas, você tá com o microfone aberto, irmão. Não tá mutado, não. Peguei aí um pouco antes que formou o SOB. Pois é, show de bola. Show de bola. É isso. Então, dentro do primeiro Fair Value Gap, eu nem tinha pegado esse insight aí. Dentro do primeiro Fair Value Gap, viado? Não? Oxi. Dentro do primeiro Fair Value Gap, o quê, viado? O primeiro Fair Value Gap não é o primeiro Fair Value Gap de M1, velho? Ou é de M5? Porque eu já não entendo mais nada. Eu não uso, não vou mentir, fica aí com o conceito pra vocês. Eu acho que é. Ah, de outro dia. Ah, tá, de outro dia. Porra, você é louco. Olha como tá simplesinho aqui. Vê se eu vou ficar olhando para o primeiro pro velho gap do dia lá da puta que pariu. Eu não vou, não, velho. Me perdoe, mas eu não vou, não, velho. Respeito quem usa, tá ligado? Mas eu não. Pra mim é clean, clean, clean. O gráfico não precisa de muito esforço. Porra, seja sincero. O setup aqui não tá claro pra vocês, não? Sendo bem sincero, não tá claro, não? Não tá desenhado, não? Então, é o basicão e funciona, né? Agora sim, claro que na hora do vamos ver ali, na hora do, né? A gente fica um pouco assim com o pé atrás, né? E obviamente eu não iria pegar um para 3, eu iria pegar um para 2.7 aqui, eu ia sair na máxima aqui. Poderia até deixar estender esse 1 para 3 aqui, porque ele chegou a bater, né? E meio-dia é exato, né? Ele vai lá e faz o take, enfim. É uma semana que eu creio que vai ser uma semana abençoada. Mas setupzinho de continuação aqui, velho. Todos os fatores positivos para isso aqui acontecer. Se você não pegou logo na primeira subida aqui, né? Poderia ter pego já nesse reteste. Quem pegou no reteste, com certeza se posicionou com o stop aqui embaixo, né? No reteste aqui do IFVG, ou seja, aqui assim. Pegaria lá em cima também. Poderia até tomar o break-even, né? Ele volta, respeita muito bem. E aí, quem acabou saindo aqui, pô, Filipão, tomei break-even. Tem duas opções. Ou você aceita, ou quando você vê o candle de 11,53 fechando acima, você entra de novo. Só que, obviamente, você vai ter que ter ciência do que você vai ter que sair na próxima liquidez, que é o próximo dólar aqui. Entregou 1 para 3? Entregou, tá ligado? Só que, porra, é aquela parada, né? A entrada era essa. Então, paciência, né? Inclusive, qualquer tipo de divergência que viesse contra aqui já era para se fechar, né? Então, a entrada foi feita, tá, galera? A entrada foi essa aí, é a única entrada do dia que eu vi, assim. Teve uma anterior, a venda foi uma venda de manipulação, mas não quero falar sobre gráficos, vocês sabem que falar de gráfico é o que todo mundo gosta porque gera dopamina. Eu quero falar sobre isso aqui, tá? A melhor forma de coletar dados no trading baseado na metodologia de um trader profissional, tá? Então, o objetivo da coleta de dados não é para provar que você está certo. É para descobrir o que realmente funciona no seu sistema. Então, se o dado não gera decisão, ele é só um ruído. Primeira coisa que eu quero destacar é que muita gente acha que é trader profissional, são mestres em análise gráficas, mas resultado não consegue ter. E alguém aqui se identifica com isso? É um cara que, pô, o gráfico canta na frente do cara. O cara sabe onde entrar, sabe onde sair, mas não consegue ter resultado, né? Não, VG é isso, né, VG? Você tá caminhando para isso aí já. Alguém se identifica? Mestre de gráfico, tipo, sabe analisar, mas resultado mesmo assim não tem como, né? Esse cara sou eu. Olha ele. Mas oi! Mas oi! Tá chorando ali? Quem tá chorando, velho? Eu tava conversando com a trader, que eu esqueci o nome dela agora, que tá operando no mês de Forex.
E eu conversei com ela, né? Falei, pô, bicho, eu tenho uma análise boa pra caramba, meus amigos realmente falam isso aí, mas na hora de executar, eu faço muita cagada. O resultado não é satisfatório. Ela falou que existe dois Elivonês. Um que é um bom analista e o outro que é um péssimo executante, um péssimo trader. Uhum. E é isso aí, mano. Não enxergava isso. Pois é. Aí tem 4 semanas só que eu conversei sobre isso com ela. Cara, é exatamente isso. E aí você acha que esse Elivonei aí que você falou que existe, o segundo ele vai te dar resultado, então ele precisa morrer, né não? Ele, na verdade, precisa nascer o Elivonei que dá resultado, que é o Elivonei técnico, porém é o Elivonei que tem um emocional enorme, né? Então ele precisa desenvolver. Então vamos lá. Como eu tinha dito, o objetivo da coleta de dados era não é para provar que você está certo, é para descobrir o que realmente funciona no seu sistema, ou seja, no seu edge, né? Então, se o dado não gera decisão, ele é só um ruído, tá? Então, lembrem disso aqui, ó. Se o dado não gera decisão, ele é somente um ruído. Então, tome cuidado porque assim, diferente do que muitos acham por aí, informação gráfica é distração. Quanto mais informação gráfica você tem, você não tem mais confirmações. Você pode estar tendo, quer dizer, eu vou me retratar aqui para não falar besteira e ser corrigido. A depender da informação, a informação que você tenha tirado do gráfico, você não tem informação, você tem ruído. Porque quando um trader é profissional, ele sabe o que ele tem que enxergar no gráfico, ele não vai sair procurando cabelo em ovo, né? Ele já olha para o gráfico decidido em colocar a estratégia dele para funcionar. E se você abre o gráfico, vê uma coisa, vê outra, né? E toda hora tá mudando o viés e tal, você tá perdido. Com certeza absoluta você não tá negociando da forma com que é para ser negociado. Você está perdido. Porque o cara que é trader profissional, ele olha para o gráfico, ele tem 100% de certeza do que é o plano dele. Você pode não ter certeza do movimento do mercado. Isso aí ninguém tem, tá? Eu, como trader profissional, posso lhe afirmar que ninguém tem certeza 100% do que o gráfico vai fazer. Ninguém tem essa certeza 100% do que o gráfico vai fazer. Mas uma coisa que você tem que ter certeza 100% é sobre o seu plano de trading. É sobre o que você tem que executar. Ah, não importa, não interessa. Eu tenho que saber o que é que eu vou executar. Se eu sei o que é que eu vou executar, eu já diminuo bastante o ruído, né? Então esse problema vai acabar, Celso. Viu? Em nome de Jesus, esse problema vai acabar. Princípio número 1. Dados evoluem com você. Não pensem que vocês vão chegar numa determinada fase da carreira de vocês e vão achar que vocês vão parar de coletar dados. Ah, cheguei no nível extremo do trading, já sou extremamente lucrativo, agora eu paro de coletar dados porque eu não preciso mais. Sabe por quê? Sabe por que muitos de vocês não evoluem? Porque toda vez que tá tudo dando certo, vocês param de fazer aquilo que vocês sabem que faz a diferença. O cara vai lá, passa, compra uma prova de mesa proprietária, passa na prova de mesa proprietária, tava todo afiado, seguindo o checklist, tudo ok, fazendo diário todos os dias, fazendo um relatório, puxando os dados, coletando os dados, mas aí passou na prova, relaxou, não preciso mais de nada, agora sim eu vou lucrar, agora é a hora do dinheiro, botar o dinheiro no bolso. Para de fazer tudo aquilo que sabe que é o necessário para você ser lucrativo e consistente a longo prazo. E aí volta tudo de novo. E aí vai buscar uma mentoria para procurar um novo setup achando que o problema é setup. Né? Então a realidade é essa. A realidade é que todo mundo sabe o que é que está errando e aonde está errando, só que sempre precisa de uma validação externa, né? Quando na verdade a única coisa que você precisa é de pessoas que andem como você. Beleza, Lucas? Eu vou deixar essa aula upada no YouTube, tá? Se você quiser assistir depois. A verdade é que o horário do pregão, o cara tem que tomar a menor quantidade de decisões possíveis. 90% do plano já tem que estar em mente, com certeza. Na verdade, antes do cara abrir o gráfico, o cara já deve ter pelo menos olhado um pouco do setup dele para se lembrar do que é o setup dele.
né? Inclusive o Lance Bracing, ele lança esse desafio, né? Que o cara tem que olhar para o setup dele, olhar para o plano dele antes dele executar. Isso é um desafio enorme e muitos não conseguem. Vamos lá. Então, no início da jornada, você coleta mais métricas, né? Você testa hipóteses e descobre padrões. Isso aqui eu tô falando, eu não tô nem falando de abordagem, eu não tô nem falando de ICT. Eu tô falando de uma pessoa que é profissional independente da abordagem dela. Então, universalmente, independente se o cara é SMC da Phantom, se o cara é, sei lá, o cara que quiser ser, o que ele quiser ser. Ele vai coletar mais métricas e quanto mais métricas ele tem, melhor para ele. Ele vai testar todas as hipóteses possíveis, inclusive, não sei se vocês estão percebendo, eu tô aderindo essa continuação de tendência a depender de como ela seja, até o DOL. Não sei se vocês estão percebendo, eu não estou esperando o Market Maker by Model acontecer somente, eu estou esperando um setup específico que é justamente esse novo que a gente deu uma olhada ali no laboratório e viu. Através de quê, galera? Coleta de dados. Pô, a gente viu ali no laboratório várias vezes acontecer o padrão. Eu sou cego, eu sou idiota, eu sou bocó. Claro que eu posso pegar aquele setup e colocar pra mim, pô. Ele tá acontecendo. Mas pode chegar no momento que ele não dê mais o resultado que ele tá dando. Mas, pô, vi ali que semana passada, pelo menos umas 3, 4 vezes ele aconteceu e aconteceu dando resultado, né? Então eu pego essas métricas que eu tirei e coloco pra mim. Hoje foi mais um dia que ele deu. Não deu até o alvo, né, que eu queria, né? Mas ele deu e ainda depois deu de novo, né? E depois ainda deu com o Market Maker by Model, que é o que deixa mais confluências no setup, né? Então, obviamente, o cara tem que analisar tudo isso e ver o que é bom para ele, o que não é, e voltando, né? Descobrir padrões é o que a gente fez, né, no final de semana, e com o tempo ele vai eliminar métricas inúteis, porque assim, trading é feito de teste, tá? Quando você testa, você vai executar e executando você vai ter um resultado. Desse resultado, você vai ver se é um resultado positivo ou negativo. E a partir do resultado positivo ou negativo, você, obviamente, que o resultado negativo você não quer, certo? Resultado positivo você quer. Então, tudo que for positivo, você vai deixar, né, e vai aprimorar. E tudo aquilo que for negativo, você vai remover, certo? Então, com o tempo, a gente vai eliminar essas métricas inúteis, vai manter só o que impacta o resultado, ou seja, aquilo que traz o resultado, né? E o journal cada vez vai ficar mais simples e mais poderoso. Para quem acha que é burocrático e tal, fazer journal, cara, é uma coisa que, assim, é chato porque não libera dopamina. Mas quando você entende que o journal, ele é algo que é ele que vai te dar, ele é a bússola do trader, você se empolga porque você sabe que sem ele, você não sabe para onde vai. A realidade é essa. Sem o journal, você não sabe para onde vai, porque o journal é a bússola do trader. Então, a partir do momento, velho, que você tá ignorando a coleta de dados com journal simplificado ou não, né? Você tá dizendo para você mesmo que você não quer ser um trader profissional, né? E a gente deve rever nossos conceitos, porque ser trader é só para clicar quando a dopamina tá em alta. Você quer ser um jogador de Las Vegas, né? Você quer ser um jogador de poker, você quer ser qualquer outra coisa menos um trader, tá? Então vamos lá. Com o tempo, a gente já viu aqui, né? E vai transformar o journal que fica mais simples e mais poderoso. E, obviamente, trader profissional não mede tudo. Ele mede o que importa. Certa vez eu falei aqui da questão de Romário, né? Eu citei que Romário era atacante. E Romário, para ter um bom desempenho, obviamente, Romário não precisava treinar cruzamento, porque Romário é atacante. Um bom atacante, ele precisa fazer gol. Então, se ele precisa fazer gol, obviamente, objetivamente, ele só vai precisar treinar finalização, talvez um passe ali, mas com foco 90% a 80% em finalização. A bola tem que cair no pé do cara e o cara tem que executar. Simples assim. Então, o trader profissional, ele é isso, né? Então, a estrutura ideal... Ah, Felipe, então beleza. Já entendi para que serve, já entendi o objetivo, já entendi o que eu devo fazer e o que eu não devo. Agora me diga qual é a estrutura ideal da coleta de dados.
dados fixos e obrigatórios. Esses nunca saem do seu journal, tá? Que é a data que você fez a entrada, o ativo, né, que você operou naquele dia, o time frame, obviamente, todos os time frames, né, que você utilizou. Um exemplo, eu aqui colocaria M5, gap de M5 mais SMT, né, dentro do gap de M5, ele tá por aqui, assim, o preço vem, traz Ah, Felipe, qual foi o gatilho de entrada? Esse gap que era para ser usado como um gap de baixa, ele volta aqui, é negociado com o body do candle para cima. Eu entrei aqui, ó, tá? E busquei 1 para 4 lá em cima, né? 1 para 4.3, eu até falei com vocês. Ele chegou a pagar 1 para 2.8. E se eu fico na perna até esse momento aqui, seria 2.3, né? Eu saí aqui assim mais ou menos, ó, né? Quando o preço ele faz esse displacement grande e esse preço aqui volta negociando aqui, eu já fechei, eu falei, ó, se reverter aí já foi. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho, eu pegava esse desenho lindo aqui, né? Então assim, o time frame ele tem que estar, ou seja, como você colocaria ali então, Felipe? M5 é o POI, né? Vamos botar assim. M1 o gatilho. E aqui eu já tenho dois dados importantes, dados de execução. O horário da entrada também é importante porque quando você pega o horário da entrada, você vai ver que em alguns momentos você vai ter um padrão se repetindo em determinado momento. Exemplo. Galera, vamos lá. Quais são os minutos? Não sei se vocês vão saber adivinhar, mas quem me acompanha, quem vê meus journals vai saber. Semana passada eu dei 2 takes praticamente com a entrada no mesmo horário. Quem pegou o horário das minhas entradas semana passada? Alguém conseguiu lembrar? Alguém consegue lembrar a hora exata? Porque teve uma hora, e eu ainda falei, ó, peguei nesse horário por causa disso e disso, mas o certo é, teve uma hora e 2 vezes na mesma hora. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou falar. 9h43. 9h43 por 2 vezes na semana passada, e não foi só a semana passada, né? Alguns outros dias eu já tenho visto, por isso que eu tenho antecipado um pouquinho a entrada. 9h43 ele tem sido um horário assim bem sensível para mim, a depender de como esteja entregando ali o preço, né? Então assim, eu posso esperar o macro abrir de 9h45, posso sim, mas quando eu percebo que tem muitas coisas confluenciando e que a abertura do candle de 9h45 ela pode estar a meu favor, eu não vou voltar atrás, tá? Não vou voltar atrás. Eu vou executar e a maioria das vezes que eu executei deu certo, né? Claro que a gente precisa de coleta de dados e outras coisas também que a gente viu no laboratório mais atrás, se não me engano, da semana passada, sem ser essa da agora. As entradas que tava dando só 10h45, 10, né? Naquela segunda parte do macro ali, tava bem pegado ali, tava dando muito resultado naquele 10 e alguma coisa, 10h45, né? Pois é. Esse setup de continuidade geralmente dá nesse horário. O reversal, obviamente, ali por volta de 10 e alguma coisa. Raramente ele bate ali 9h45. Raramente. Repare que o reversal ele nunca bate 9h45. Raríssimo. Precisa estar uma divergência muito explícita para acontecer, né? Isso é coleta de dados. Então, porra, se eu tentei reversão 9h45 por 3 vezes, né? Quer dizer o que com isso? Você sendo um pensador independente. Porra, tô errado, caralho. Aí chega amanhã, 9h45, aparece um gapzão. O que é que eu vou fazer? Vou vender de novo? Vai tomar no cu. Porra. Aí, Felipe, mas dessa vez foi ter que, porra, irmão, você tá na estatística de 4 entradas. Você tomou 3 stops. E vai dar um take. Espera a próxima, pô. Tira uma métrica disso, pra ver se vale a pena mesmo você tá tomando esses stops de entre aspas, de reversão, pô. Entende? É cansativo, pô. Então, para fazer dar certo, a gente precisa de coletar as métricas no lugar correto. Então, tipo de trading, compra ou venda. Obviamente aqui você pode entrar em mais detalhes, mostrar o order flow. O order flow tava assim, tal e tal, beleza, esperei isso.
resultado, obviamente, né? Eu acho que é melhor com R até do que com valor, porque o R, estatisticamente falando, você sabe, né? Porra, peguei 2R, 3R, né? Fica melhor para você entender como é que aquele setup tá te entregando, enfim. Stop alvo, que é relativo pra caramba, né? Abaixo técnico, quando é técnico, você pode colocar o técnico, quando é um stop, né? Você pode colocar o valor, enfim. Screenshot da entrada, eu acho que é algo óbvio. Precisa ter. Então, sem isso não existe análise séria. Dados de contexto, leitura de mercado. Aqui você começa a separar o amador do profissional. Estrutura de mercado, tendência ou range? Range é lateral, né? Liquidez tomada antes da entrada, ou seja, você já coleta um dado importante, que é a questão do sweep, se você foi, né? Enfim, se pegou enfim. Aqui depende muito dessa coleta de dados aqui, você pode colocar outra coisa, né? Enfim. Posição do preço no dia. High, low, range, ou seja, ele tá na máxima do dia, pegando ali a máxima, ou ele tá pegando a low do dia ali, ou então ele tá no meio, né, da range atual, ele tá em discount da range, mas não tá tão low, né? Então são dados importantes que a gente pode coletar. A sessão, obviamente, né? E para quem tá aqui, eu acho que 80%, né, opera New York. Então, esses dados respondem. Esse trade fazia sentido ou só deu certo? Né? Isso aqui é muito importante, tá? Eu já falei diversas vezes sobre isso aqui. A questão do acertar no erro é foda. Então, esse trade fazia sentido ou só deu certo naquele dia? 3 dados de setup, que é a validação do modelo. Então, somente o que define se o trade é A+, A ou lixo. Setup utilizado. Aí você vai botar X setups, né? Esse setup que eu peguei foi o setup X. As confluências foi esse. Setup completo ou parcial. Isso aqui é para quem gosta de deixar as métricas no 50%, né? Porra, tem aqui 2 confluências, 3 confluências, né? Somente. O setup faltou o último ponto do checklist. Tem que ver, né? Então, entrada planejada ou improvisada. Aqui é foda. Isso aqui, se tem um aluno aqui, meu irmão, que adora pegar uma improvisada. Ah, não, mas cliquei aqui, mas eu vi isso aqui. O setup existe, mas o cara sempre tá tentando dar uma improvisada para entrar ali naquele. Ainda rola muita dopamina. Enquanto houver dopamina para pegar trading, vai ficar difícil ser lucrativo. Então, se você não mede isso, você nunca saberá qual setup realmente vai pagar suas contas, qual vai te dar lucro no final do mês. Não sei aqui se alguém já conta com o dinheiro do mercado para pagar as contas, né? Ou qual só te dá dopamina. E são 2 tópicos extremamente importantes. Tem um setup que vai pagar suas contas, que é aquele que você vai ter, estatisticamente falando. Ele vai te dar um resultado, porém pode até não ser o resultado que você queira a curto prazo, mas a longo prazo com certeza absoluta ele vai lhe dar. E tem o setup dopamina, que é aquele que é muito bonito ver, né? É muito bonito assistir, porque ele libera muita dopamina. Cara, bateu muita coisa ali e tal, não sei o que, pá, beleza, massa. Mas aí o que é que acontece? Ele não vai te dar dinheiro. Ele vai somente liberar para você aquilo que vai te satisfazer naquele momento ali, que é justamente a dopamina, que é o que muitos traders profissionais falham, porque eles não vão para o mercado buscar o setup, eles vão buscar a dopamina, e a dopamina destrói a carreira de 90% das pessoas que tentam entrar nesse mercado. Né? Por isso que a gente tem que abandonar a vontade de pegar trader com dopamina e buscar um setup. Te deixa feliz hoje e amanhã, exatamente. E te deixa feliz, né, porque a gente bota expectativa. Porra, Livonei mesmo uma vez, já posso falar porque eu já contei essa situação aqui. Pô, Livonei uma vez, caralho, viado. Claro que eu peguei take, porra! Não sei o que, comemorou assim de uma forma que eu falei, porra, foi campeão, velho. Com certeza ele foi campeão hoje aí. Porra, velho, porque tipo assim, e era um trade que
Não. E no mesmo, na mesma conversa, assim, eu conversando com ele, a minha voz assim, do jeito que eu tô falando com vocês aqui, tranquilo, eu peguei a mesma operação, tá ligado? E ele, pá, felizão da vida, eu pensei, né? Deixa o cara no momento dele, porque também tem isso, né? É o momento do cara, o cara tá se reencontrando com o take ali e tal, não sei o que, beleza. Mas eu não posso deixar que um aluno meu, tá ligado? Ele se mantenha dessa forma, porque eu tenho que ensinar ele o que é correto, e o correto é manter-se neutro durante o take ou stop, né? Já falei isso aqui uma vez, vou repetir quantas vezes for necessário. O foda de sair do pêndulo é que uma hora ele volta, exatamente, veja, tá lendo, né, pai? Tá lendo. Vamos lá. Dados comportamentais, aqui é o jogo real, né? Então é aqui onde vai mudar muita coisa dentro de você. Aqui está o ouro que quase ninguém coleta direito. Estado emocional antes do trade, né? Tem medo, pressa, excesso de confiança. Como é que você tá ali naquele momento, né? Então seguiu o plano, sim ou não? Mexeu no stop, né? Quando o stop veio contra você, você mexeu no stop, foi mão de alface, etc, né? Isso está no journal que nos passou. Cara, sim, sim. Deixa eu dar até uma olhada aqui. Porque o estado emocional antes do trade tem aqui. Sim. Pelo menos no meu tem, né? Aqui tem escrito aqui, ó. Cadê? Aqui. Estado emocional agora. Emoção dominante. Calma, ansiedade, pressa, euforia, neutralidade. Né? Então, o seu não tem não, Celso? Dá uma conferida aí de novo, porque se o seu é o mesmo que o meu, deve ter, tá? Vamos lá. Então, mexeu no stop, etc. Pensamento dominante no momento da entrada. Isso aqui é muito importante, né? Esse pensamento, eu coloco aqui... cadê o gatilho? Cadê? Comportando... A leitura foi respeitada. Pensamento automático antes de clicar. É o comportamento antes da entrada. E tem ali embaixo, né? Também. Pensamento automático antes de clicar, você vai lá e coloca, né? E analisa você próprio para você se entender. Pô, eu tava pensando nisso, assim, 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 foi dessa forma, assim, 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 né? Enfim. Então, consistência nasce aqui, né? Nisso aqui, não no gráfico. Muita gente, Kainan falava direto para mim, cara, você foca muito no gráfico, você foca muito no gráfico, você foca muito no gráfico, foca nas outras coisas. Então, como usar os dados? É a parte que muda o jogo. Análise semanal obrigatória, que é justamente o laboratório da gente. Perguntas que você deve se responder toda semana. Qual setup teve melhor expectativa? Aqui a gente vai começar a aplicar isso aqui. Eu vou até copiar e colar isso aqui como uma pergunta semanal do laboratório, certo? Aí eu vou me responder, né? Não adianta a gente passar tudo ali, mas eu vou me responder em relação a isso aqui. Pra gente começar a trabalhar em cima disso, né? Qual setup teve melhor expectativa? Em qual horário eu performei melhor, né, essa semana? Onde mais erro? São perguntas importantíssimas. E quantos trades foram desnecessários? Aqui você vai se... Claro que para você evoluir, você tem que ser sincero. O que eu mais vejo é aluno que quer evoluir, mas mente para si mesmo no journal. Manda o journal para mim todo bonitinho, redondo, mas o resultado continua uma merda. Por quê? Porque tá se sabotando. Só manda o take. Só manda o take. Pô, o take tá massa aqui, Filipão. Tá massa aqui. Entrei também. Tô nessa aí também. É massa isso, eu sei que é legal, pô. Eu também quero que vocês entrem junto comigo, porque eu fico feliz. Mas também eu quero que vocês entendam que o stop é o aprendizado. É a análise que você tem que fazer. Então, sem emoção, só verdade, né? Essa parte aqui de cima. Então, é a eliminação de métricas. O trader do vídeo deixa claro, eu tirei isso de um vídeo profissional, de um trader profissional, depois eu vou falar o nome dele. Quando uma decisão já está tomada, aquela métrica deixa de ser útil. Exemplo, você já sabe que opera só Nova York. Você vai deixar de lado, obviamente isso aqui você já sabe, né? Parar de medir as métricas de Londres, então não faz sentido. Journal bom fica menor com o tempo e não maior. E a regra de ouro da coleta de dados é: se o dado não muda seu comportamento ou sua estratégia, ele não serve. Presta atenção nisso. Se o dado não muda seu comportamento ou a sua estratégia, ele não serve. Não adianta também você tentar achar que está coletando dado, sendo que ele não vai mudar porra nenhuma para você. Então não colecione número, colecione clareza.
Modelo mental final. Dados igual a padrões. Padrões vai dar decisões. E as decisões vai te trazer consistência. Depois eu vou falar sobre os padrões de modelo cognitivo, tá? Vários padrões que a gente pode alimentar e aniquilar. São dois tipos. A próxima aula, muito provavelmente, eu volte a falar daquilo que vocês gostaram muito, que é a questão do modelo cognitivo, né? Que é justamente isso aqui, das questões das decisões que a gente toma em determinados cenários que se apresentam ali pra gente. Então, trader consistente não adivinha e ele executa o que os dados já provaram, beleza? Essa foi a aula de hoje.